pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do empresário, investidor, analista criminal, perito judicial e CEO de empresas de recuperação e segurança de dados, Larry Granville. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este Summit do Instituto Êxito, um evento de empreendedorismo e marketing online. Eu sou Larry Granville, um dos membros dos conselheiros deste evento, e hoje eu vou estar aqui dividindo com você algumas das experiências da minha vida. Eu já passei por várias coisas e eu fiquei ponderando, quando fui convidado para palestrar e conversar com você, qual dos itens ou dos temas que eu poderia trazer para você que te ajudaria, que faria com que você pudesse projetar e ter um rápido enriquecimento. É isso mesmo. E eu lembrei então da minha trajetória e das coisas que eu faço hoje. Tão importante quanto empreender é você saber o que fazer com esse recurso para este recurso se multiplicar. E ao iniciar essa palestra de hoje, eu quero te parabenizar por estar aqui, por ter tomado a decisão de escutar esse conteúdo. E eu tenho certeza que esse conteúdo pode fazer uma grande diferença na tua vida, assim como fez na minha. Eu vou falar hoje sobre o rápido poder do enriquecimento com leilões de imóveis. Você deve estar pensando, mas como assim? O que isso tem a ver com empreendedorismo? Eu te explico. Hoje eu sou presidente de um grupo de empresas que tem mais de 16 empresas, tá? Sou conselheiro dos principais players do mercado no que tange a internet. Quando você vê essas pessoas que estão na internet despontando com grandes lançamentos, muitos deles eu estou por trás. Mas o que acontece muitas vezes que as pessoas não sabem é que ao empreender, ao desenvolver e ao ter recurso, as pessoas precisam saber como multiplicá-lo. E uma das coisas mais poderosas que eu posso te afirmar é através do leilão de imóveis. Como assim? Bom, para te explicar o como assim, eu tenho que te explicar como é que eu caí nisso. Isso vou voltar lá nos anos 2000.
Eu, durante 2 anos, dos meus 18 aos 20, eu fiz um trabalho filantrópico. Sabe esses rapazes que saem de camisa branca, plaquetinha, gravata? Pois é, eu fui um desses rapazes. E durante esses 2 anos eu ajudei as pessoas a parar de fumar, parar de beber, e passei muito tempo conhecendo pessoas. Ao retornar, terminando o trabalho filantrópico, eu me casei cedo, tive meus filhos e montei uma empresa. Era uma empresa de informática. Isso mesmo, eu era um técnico em computador. Eu consertava e vendia computadores. Só que a inexperiência na época, o desconhecimento das rotinas administrativas, fizeram com que, tão rápido quanto a minha empresa crescesse, ela quebrou. E quando quebrou, aconteceu aquela famosa associação aos grandes clubes. Quais são esses? Clubes como Serasa, SPC, sistemas de proteção ao crédito. Eu sempre digo, feio não é entrar, feio é nunca sair. Bom, as coisas foram dando errado e carro sendo tomado pelo banco, cheque especial, cartão de crédito, aquilo virou uma bola de neve. Até que chegou o momento em que o meu apartamento foi a leilão. Isso mesmo. E quando esse apartamento foi a leilão, foi um dos sentimentos mais difíceis que eu, então, como um jovem pai, tive. Um jovem provedor, um jovem marido, tive ali. Aí onde eu teria colocado em risco a perda daquele que seria o nosso teto. E você talvez tenha passado por experiências assim, talvez não, mas é bem desconfortável esse tipo de sentimento. Todos os dias eu ficava pensando o que eu vou fazer. E eu comecei a consultar advogados. Só que eu não tinha dinheiro para pagar os advogados para me defender nesse processo. As prestações estavam acumuladas do apartamento e o bendito leilão estava em iminência de acontecer. Até que então eu comecei num ato desesperado e todo santo dia ao fórum. Eu caminhava cerca de 8 quilômetros por dia, me deslocando da minha casa até o fórum. Coisa boa é que eu fiquei magrinho, não como eu estou hoje. Mas o desafio de cada ida e a frustração de cada volta eram constantes e iminentes na minha vida. Ficava em casa, olhava para os meus filhos, olhava para minha esposa e não sabia o que ia dizer. Até que um dia, de tanto eu incomodar, eu tive uma direção de um escrivão que trabalhava no fórum. Ele disse, por que você não pega esses processos e dá uma olhada você mesmo? E eu comecei a fazer isso. Paralelamente, eu me dirigia todo santo dia até a Biblioteca Nacional, ficava no centro da cidade. Existiam poucos livros que falavam sobre essa parte de leilão, mas eram livros sobre leilão de arte e outras coisas, ou a história do leilão. Mas nesta rua da biblioteca, tinham livrarias que vendiam livros de direito. E os livros de direito são livros caros. Então, eu me dirigia até essas livrarias, ficava de pé, e ficava aos pouquinhos folheando e lendo. Numa dessas idas e vindas, com o conhecimento que eu tinha adquirido numa dessas leituras, e ao examinar um processo que um dos escrivãos me deu, eu descobri que existia um critério que era um critério que poderia parar o leilão, que na época eu não tinha feito direito, não entendia, mas você vai se familiarizar com o nome porque é muito simples. Chama-se nulidade. Nulidade nada mais é do que anular algo por alguma razão específica. Eu não vou entrar no juridiquês aqui, só quero que você pegue esse contexto e esse conteúdo. Então, eu comecei a me manifestar, eu fui lá, fiz uma cartinha de próprio punho, hoje um colega operador do direito vai chamar isso de petição, né? Mas eu fiz informando o assistente do juiz de que aquele procedimento não poderia ter sido feito porque a minha esposa não tinha sido notificada. Quando eu levei isso e quando eu consegui aquela conversa, o assistente do juiz olhou para mim, nossa, é verdade. E de fato o leilão foi paralisado, ele foi anulado naquele momento. Posteriormente, ele poderia vir a leilão novamente, se eu não quitasse. Mas o fato é que, durante aquele período, aquilo me deu tempo, um respiro, e uma maneira de eu conseguir um espaço para ponderar e ir atrás. E eu fui
motorista, eu fui porteiro, eu fui servente de pedreiro até. Tudo que fosse honrado e honesto, eu assim fiz. E consegui pegar um pouco de dinheiro, depois de trabalhar quase 20 horas por dia, para renegociar a dívida. Passou esse inteirinho, eu fui lá novamente consultar o escrivão, que me parabenizou por ter tomado aquela iniciativa. E quando eu olhei uma coisa que a gente chama de auto de avaliação, ou laudo de avaliação, dependendo da região do país, eu vi que o meu apartamento estava sendo levado a leilão pela metade do valor que valia no mercado. E aquilo tem uma expressão aqui no Sul, terra onde eu sou originário, no Rio Grande do Sul, que diz: aquilo me caiu os butiá do bolso, ou eu fiquei de boca aberta. Porque se alguém tivesse comprado aquele imóvel, teria feito um grande negócio. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça. A vida seguiu, fui fazendo outras tratativas e outros trabalhos. Como a vida de um empreendedor demanda muito trabalho, muito suor e um pouquinho de inspiração, eu consegui trabalhando com recuperação de dados, numa área específica da informática. Então, eu tinha um conhecimento técnico, né, que naquela época foi aprimorado, e através de um acidente, vamos assim dizer, que eu não vou me aprofundar agora, mas eu quero que você saiba que sempre, ensinamento número 1, quando vem dificuldades, elas servem para o teu aprendizado. E a vida do empreendedor nada é do que ser um eterno aprendedor. E nesse contexto, eu ganhei um pouco de dinheiro e eu lembrei daquela coisa do leilão. Poxa, eu estou ganhando dinheiro aqui, mas o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou multiplicar? Meu velho pai, que hoje não está mais entre nós, sempre dizia: o negócio é negociar. E eu fiquei pensando, tinha várias opções de comprar e vender. Mesmo com um pouco de facilidade para me comunicar, ainda assim eu era um pouco tímido. E eu pensava, vendas não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Carros, coisas assim que pudesse comprar. Essa visão mais adiante eu mudei. Porque empreendedor tem que ser um empreendedor que não tenha vergonha. Isso é diferente de ser um empreendedor sem vergonha. São coisas diferentes. Mas eu lembrei dos leilões. E eu comecei então a estudar, a me aprimorar e fiz a minha primeira arrematação. Na minha primeira arrematação, eu tive alguns desafios. Vencido esses desafios pela inexperiência, naquela época eu não tinha feito direito, o pouco de experiência que eu tinha era do leilão que eu tinha sofrido. Mas algumas coisas me deram base. Aquelas profundas conversas com o escrivão, aquelas dezenas, para não dizer centenas de idas ao fórum, me deram muita base para o que eu deveria fazer. E aquele imóvel, para vocês terem uma ideia, eu comprei ele por R$29 mil. E pouquinho tempo depois, eu vendi ele por cerca de R$64.500 na época. Ou seja, mais de 100%. Então vamos entender. Eu comprei ele por 50% do valor e eu ganhei mais de 100% do que eu investi. E aí eu vi, poxa, esse é um negócio legal. Fui fazendo 1, fazendo 2, fazendo 3, fazendo 4, 5, 6. Até que um momento eu comecei a contar para as pessoas, tal qual eu estou contando para você agora, e as pessoas começaram a se interessar. Então muitas pessoas me procuravam para eu dar instrução ou dica, ou para eu fazer a arrematação para elas. E eu comecei a utilizar o dinheiro de outras pessoas. Aí eu comecei a fazer arrematações sem ter dinheiro, com dinheiro de terceiros. Mais adiante eu fiz grandes arrematações com grupos de pessoas, mas o fato é que eu tive muitas batidas de cabeça que eu acabei depois entendendo e customizando. Já em 2015, já vamos voltar, estou falando para você lá, esse incidente do meu imóvel foi lá cerca de 2003, 2004. Já em 2015, eu já tinha feito mais de uma centena de arrematações para mim e para outros investidores, quando a lei que tange os leilões, ela é aperfeiçoada. Então, para você entender que está em casa, me ouvindo, ou que você está consumindo esse conteúdo, a gente tem duas linhas de leilões principais. Existem outras, mas hoje eu quero dividir com você essas duas. Uma é o judicial,
que é aquele que é promovido por causa de uma questão de uma ação de cobrança judicial, que pode ser por uma questão de uma duplicata, de um cheque sem fundo, de uma trabalhista, ou mesmo de um condomínio, um imposto não pago. E nós temos o outro, que é o leilão extrajudicial, que é o famoso leilão de bancos. Não é só de bancos, porque o leilão extrajudicial é promovido por qualquer entidade que use alienação fiduciária, que é uma lei sancionada pelo presidente Fernando Henrique, lá em 1997, que é a Lei 9.514. Veja, 97, 2015. Por que eu estou te contando isso? Porque mesmo sendo sancionada em 97, muitas pessoas tinham um entendimento deturpado deste mercado e perdiam grandes negócios. Quem conhecia o mercado como eu conhecia, estava nadando de braçada. E ainda hoje, no ano de 2021, é assim. Porque as pessoas têm uma visão muito míope desse mercado. E você está me dizendo isso por quê, Granville? Nós estamos falando de empreendedorismo. Porque eu quero que você desperte para este mercado que pode, seja através do leilão judicial, extrajudicial, ou seja mesmo sobre a área imobiliária, a capacidade de multiplicar de maneira acelerada os teus rendimentos. Você pode sim reinvestir aquilo que você ganha no teu negócio, tá tudo bem, mas demanda um malabarismo que no nosso país, no nosso Brasil, pátria amada que nós temos, demanda ser um artista. O empreendedor é um lutador, é alguém que tem uma capacidade muito fora do normal para empreender aqui. E quando você pega parte dessa rentabilidade que o negócio te dá e investe numa área, você começa um fluxo de um negócio paralelo que não demanda tanto tempo, mas que tem grandes possibilidades de lucratividade se você fizer bem feito. Então, no leilão judicial, leilão extrajudicial. 2015 foi aperfeiçoada a legislação, onde fez com que o leilão possa ser feito de maneira eletrônica. Isso mesmo. E o meu pai sempre foi um grande incentivador para mim dos meus negócios. Ele sempre dizia assim, o meu nome é Lerry Granville, Lerry Luiz Granville. Ele dizia, Lerry, meu filho, com aquele sotaque carregado do interior do Rio Grande do Sul, você tem que aprender a administrar os seus negócios de trás de uma mesa. Se essa mesa vai estar na praia, na fazenda, no campo, onde quer que esteja, você é que decide. E todos os meus negócios, eu sempre, quando construí eles, construí com essa concepção de que eu possa administrá-los à distância. E, de fato, a grande maioria o é. Eu digo grande maioria porque tem negócios que são específicos, inerentes, por exemplo, na área da saúde, que você vai fazer uma administração, mas as pessoas têm que estar de maneira mais presencial. Agora, o leilão não foi diferente. Então eu comecei a me especializar, a fazer mais e mais arrematações à distância. E por que também que eu te digo isso? Para que corrobore com o conhecimento que meu querido pai Paulo te ensinou através de mim agora. Que você possa tocar isso através de onde você estiver. Se você estiver em São Paulo, se você estiver no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, em Manaus e em Recife, ou em Miami. Não importa, qualquer parte do mundo, desde que você tenha uma boa conexão com a internet e esteja próximo de um consulado ou embaixada. Sim, você vai precisar utilizar de procurações e de chancelas de órgãos públicos que, se você está próximo desses locais, você tem toda a capacidade do mundo para fazê-los à distância. E aí, para você não ficar só com essa vontade, eu vou te explicar um pouquinho de cada um dessas duas modalidades. No leilão judicial, como eu falei anteriormente, ele vai ser seguido de que maneira? Bom, então alguém tem uma dívida, e a gente não vai entrar no mérito agora da origem dessa dívida, né? Eu só preciso te dizer que eu, nos meus trâmites e no meu método, no meu aperfeiçoamento, eu não arremato imóveis de pessoas velhinhas, eu não arremato imóveis de pessoas que estão doentes,
Eu arremato o famoso Zeca Pagodinho. Como é que é o Zeca Pagodinho? É aquele que compra o imóvel e diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Aquele que não paga condomínio, que não paga parcela, que não está nem aí, que vive um padrão acima do que ele deveria viver. O empreendedor precisa entender o seu padrão de vida. Já dizia o velho ditado que diz: dono de firma pobre, empresa rica. Dono de empresa rico, empresa milionária. Dono de empresa milionário, empresa bilionária. Tal qual o nosso querido fundador deste instituto, querido Jean Guier, que começou como um engraxate. Então, viver de acordo com o seu padrão de vida. E acredite, meus amigos e amigas que aqui estão nos escutando, existem milhares de pessoas que compram imóveis em padrões de vida que eles não deveriam estar tendo naquele momento. Ele poderia morar num apartamentinho pequeno, mas ele resolve morar numa cobertura. Ele poderia morar numa kitnet, mas ele resolve morar num apartamento de 3 dormitórios ou numa casa, ou ele compra algo financiado e depois não consegue honrar e, pior, não está nem aí. Diferente do Zeca Pagodinho, que é um cara muito correto com as suas contas. Mas a música em si é o deixa a vida me levar. É esse jeito que as pessoas acabam vivendo. Eu, durante esses anos, aprendi a mapear. E você também pode aprender a mapear quais são esses imóveis para que você não fique com a consciência pesada de arrematar e tirar alguém, uma criança, alguém de casa que não merecia estar naquela situação, tal como eu no passado, né? Mas eu também entendi que o Instituto da Arrematação, usando um pouquinho do juridiquês, que é o leilão, ele promovia a justiça social, porque uma vez que aquele imóvel leiloado, aquele dinheiro voltava para a sociedade. E por causa disso, e esse foi um ensinamento que eu aprendi com os escrivães lá no passado, os imóveis hoje podem ser financiados, porque senão seria muito caro, você não conseguiria, as pessoas que querem adquirir sua casa própria, sua casa na praia, e querem fazê-lo de maneira financiada, não poderiam fazê-lo, porque ficaria um juro muito alto. Então, por causa do leilão, permite com que a economia gire, com que o empreendedorismo no país aconteça através de um dos maiores mercados mundiais de fomentação de emprego e geração da energia do empreendedorismo, que é a construção civil. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Leilão judicial. Você vai ver esse leilão em um lugar público. Ele vai ser veiculado em sites de leiloeiros e ele vai ser mandado ser organizado por um magistrado ou por um juiz. Quando aquele leilão vai na primeira praça, então um leilão, em via de regra, tem 2 praças. Existem outras praças ou outras astas, mas eu vou me deter sobre essas 2, que são as mais comuns, para você ficar de olho e ficar ligadinho, para investir o teu lucro e poder fazer uma geração de renda passiva, com aluguéis, uma geração de multiplicação de renda, comprando e vendendo, comprando por 50% do valor, vendendo pelo dobro, tá bom? E no leilão judicial, você tem essa primeira praça. Na primeira praça, o bem vai sobre a avaliação do imóvel, tá bom? Isso no leilão judicial. Na segunda praça, o imóvel, então, foi lá, teve a primeira praça, ninguém arrematou, existirá uma segunda praça. A segunda praça é quando este imóvel vai por 50%, ou, às vezes, até menos do que o preço de mercado. Por que isso? Porque a avaliação que é feita, muitas vezes, é menor do que a avaliação de mercado, tal como esse exato momento. Existem imóveis hoje, por exemplo, que vale 200 mil e o imóvel está sendo levado em segunda praça por 70 mil reais. Por quê? 200 mil ele vale no mercado, é vendável no mercado. Mas quando foi feita a avaliação, o avaliador determinou que aquela avaliação era de 140 mil, mais barato. Então, na segunda praça, ele vai a 50% desses 140 mil, ou seja, 70 mil reais, o que corresponde do que menos de 50% do valor de mercado. E aqui vem o primeiro macete que eu quero te ensinar. Quando você vê isso,
Você pega esses 70 mil e você vê quando foi a data da avaliação, digamos que foi em janeiro do ano passado. Ok. Você bota esses 70 mil na calculadora da poupança, atualiza ele até a data de hoje, como se esse dinheiro estivesse na poupança sendo corrigido. Vai dar um jurinho bem pequeno mesmo. Mas digamos que ele dê lá 73, 74 mil, um ano, 15 meses depois. Você começa o teu lance em 74 mil. Ah, mas por que, Granville, se começa em 70, por que eu vou dar 74? Para que não tenha probabilidade de depois ser anulado por o chamado preço vil. Isso mesmo. Porque daí, se você fizer dessa maneira, o juiz, se receber algum tipo de petição, algum tipo de embargo, algum tipo de recurso, de novo, não quero entrar no termo do juridiquês, mas ele vai precisar dizer, olha, estava atualizado pelo índice conhecido que é a poupança, tá? Dessa maneira, você vai pagar um pouquinho mais, mas você já sai dando lance naquilo que você não vai perder. Ó, esse macete é importante, por quê? Porque muitas pessoas que arrematam imóveis de leilão não fazem da maneira certa. E aí ficam frustrados posteriormente, porque ao arrematar o imóvel lá, ele vai lá e dá os 70 mil, achando que fez uma grande coisa, coloca seu dinheiro, aí quando vê aquele imóvel que era para ser uma bênção, disputa de um recurso e aquele dinheiro fica preso e fica um tempo, e passa 1, 2, 3 anos e aquele imóvel ninguém desocupa, ninguém toma posse, não é vendido, e aí novas dívidas de condomínio acontecem. Então é importante você entender isso aí que eu estou te explicando agora. Mas tem a segunda praça, acontece isso. E as pessoas usualmente arrematam em segunda praça. Ah, Granville, mas eu vi um imóvel na primeira praça que o preço estava muito bom. Ok, vai lá e arremata. Se valeu a pena, compra. É melhor ganhar menos do que o 100%, ganhar 50%, ganhar 40%, porque o volume nesse tipo de coisa é muito maior. E essa é uma aplicação segura de mercado. Qualquer aplicação segura de mercado te dá muito menos. Hoje nós estamos vivendo aí que nós não conseguimos 1% ao mês, quando muito, não consegue 12% ao ano numa aplicação segura. Mas com esse tipo de estratégia de alavancagem que eu estou te ensinando, você consegue multiplicar o teu recurso, dali 18 meses, dali 12 meses, dali 9 meses, depende da tua expertise. Eu hoje, nos meus negócios, a minha média é entre 6 e 9 meses, entre eu comprar um imóvel, eu desembaraçá-lo, eu tomar posse e eu vendê-lo. Isso não é um achismo, isso é estratégia. E você também pode fazer. Então esse é o leilão judicial. Aí, lembra da Lei 9.514 que eu acabei de te falar? Pois então, a Lei 9.514, que foi aperfeiçoada em 2015, ela é um leilão feito por bancos e construtoras. Então vai lá, o banco empresta o dinheiro e faz, ou a construtora vende o imóvel e faz uma alienação fiduciária. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que comprou, ela não é a proprietária real. Ela tem uma propriedade provisória, vamos chamar assim para você entender. O que isso quer dizer? Que ela somente será proprietária quando ela terminar de quitar aquelas parcelas que ela pediu o dinheiro emprestado e deu o imóvel como garantia. Então, diferentemente no passado, que se tinha a tal da hipoteca, em que você não conseguia tirar as pessoas porque às vezes era bem de família, e o termo bem de família ainda existe, mas é diferente quando tem quesitos de alienação fiduciária, e aí não vou entrar na seara das especificidades, mas hoje a grande maioria dos imóveis que são dados em alienação fiduciária e são bem de família, eles vão a leilão também. Então a pessoa não tem mais como se esconder atrás dessa hipótese. Porque às vezes o cara mora lá numa mansão e não, esse é meu único bem de família. Ele tem vários imóveis e ele vai lá e diz, olha, esse aqui é meu bem de família. Se existe alienação fiduciária naquele imóvel, e dependendo da maneira como foi feito, não vai ter isso. Vai a leilão sim. E, detalhe, o que antes se demorava meses ou anos para fazer o processo de desocupação, hoje, através da nova legislação, é desocupado
em média, em 60 dias, por maneira liminar. Sabe por quê? Porque quando você está arrematando um imóvel de leilão extrajudicial, aquele imóvel já não está mais no nome da pessoa. Como assim? Quando foi levado, o que diz a lei? A lei 9.514 dias. A pessoa está devendo. Lá no contrato, quando ela comprou, ela determinou quantas parcelas em atraso poderia levar a leilão. E acredite ou não, hoje, 3 parcelas, 3, 1, 2, 3, tá? 3, com essa mão, já pode, se tiver lá no contrato, levar a leilão. Sim, isso mesmo. Aí, então, levou a leilão. Só que como é que vai acontecer esse leilão? Antes de levar a leilão, antes das parcelas estarem completamente atrasadas, ou melhor, depois que elas estão atrasadas, a pessoa, o devedor, vai receber uma notificação e vai ter 15 dias para purgar a mora. O que é purgar a mora? É pagar a dívida, renegociar, pagar, para que seja aceito. Se ele não faz o pagamento, o banco ou construtora faz o que a gente chama de consolidação de propriedade. Ele não precisa da autorização da pessoa. Ele vai direto no registro de imóveis e o registro de imóveis entende isso e diga, olha, tá aqui, vocês fizeram a cobrança, ele não pagou, faça a consolidação. Neste momento, o registro de imóveis transfere aquele imóvel que estava com a propriedade provisória no nome daquela pessoa que comprou para o banco ou construtora e consolida a propriedade. Então, aquele imóvel, embora a pessoa possa estar ocupando, ele já não é mais o proprietário legal. Olha só, que maravilha, eu diria, porque acelerou o processo. Então, uma vez que não é mais, o banco tem que fazer o quê? Levar a leilão. No primeiro leilão, ele vai pela avaliação, que nem o leilão extrajudicial. Agora, no segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida. Então, às vezes, a dívida é menor do que os 50%. Entende? Então, olha só como acontece de, na prática, você ter várias oportunidades de comprar imóveis com menos do que 50% do valor de mercado. E isso faz com que, se você tiver um olhar aguçado e comprar coisas que têm giro rápido. O que é coisa com giro rápido? Ah, eu vou comprar um galpão logístico que fica na BR, não sei. Beleza, você vai vender, mas vai demorar mais. Não, eu vou comprar um apartamento pequeno, de 3 dormitórios, 2 dormitórios, de 4 dormitórios, num edifício que tem mais apartamento. Ok, por quê? Porque você tem comparativos, você pode saber quanto custa um imóvel naquele prédio, você tem como saber quando que foi o último vendido e por quanto foi vendido. E hoje o que mais tem nesse Brasil afora são edifícios. E aí o que acontece? Grande parte desses imóveis, eles estão num momento em que precisa deste recurso. Quando você consolida essa propriedade, e o banco consolida, ele te vende, você compra no leilão, aí você pode fazer uma desocupação amistosa, e se a pessoa não quiser fazer uma desocupação amistosa, você vai constituir um procurador, um advogado, que vai entrar com uma ação de missão de posse, e ele vai despejar aquela pessoa. E isso funciona muito rápido e você tem que ter pouco envolvimento. Dica daqui que eu dou para você. Quando estiver fazendo essas coisas, você vai lá e compra um chipzinho de celular novo. Ó, eu tenho aqui, cada imóvel que eu compro, tem um chipzinho. Por quê? Porque eu quero ligar para a pessoa, quero passar o telefone para ela poder me ligar, negociar comigo, ou ligar para negociar com o meu procurador, mas não quero que ela tenha mais meu contato. Por que eu estou te dando esse macete? Porque senão você vai falar com uma pessoa que muitas vezes ela vai... É um bom comentarista, um bom enrolão, tá? Se você comprar nesse foco que eu estou falando dessas pessoas, eles são bons de conversa, bons de lábia. E aí, para você não ser enganado e tudo mais, ou não ficar alguém te pentelhando posteriormente, te incomodando ali, você faz dessa maneira. Bom, dessas duas formas, pessoal, eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de recurso, você pode multiplicar. Na realidade, hoje em dia, você não precisa nem ter dinheiro, você precisa ter o crédito ou a vontade. Por que o crédito à vontade? Porque existe uma modalidade de leilão que mesmo se você tiver, que nem eu estava, lembra lá nos clubes que eu associei, Serasa, SPC, eu volto a dizer, feio não é entrar, feio é nunca sair. Mas mesmo que você, digamos, esteja aí, num desses clubes existe uma modalidade que é o leilão judicial parcelado,
Então você não precisa nem ter todo o recurso. Tendo 30%, você compra o imóvel, estando com o nome negativado no Serasa, no SPC, e você começa a fazer a prospecção de venda e tem 30 meses para pagar as parcelas. Você é um bom empreendedor, você vai correr atrás para vender, porque 3, 4, 5 meses, 6 meses depois do imóvel desembaraçado, é mais do que suficiente para você vender o imóvel. Sabe por quê? Porque no leilão você tem a vantagem de vender um pouco mais abaixo do valor de mercado. Então, no leilão você ganha não só na compra, quando compra barato, mas ganha também na venda por ter a agilidade de vender rápido. Tá ok? Então, essas duas modalidades fazem com que você possa incrementar o teu negócio. Mesmo que você não tenha na tua vida vendido um chocolate sequer. Qualquer pessoa que tenha um pouco de força de vontade, com uma metodologia própria e com conhecimento, pode aplicar o seu recurso e multiplicar. E isso ajuda para que a tua empresa possa estar sadia. Sabe por quê? Porque se você só ficasse aplicando na tua empresa, aplicando na tua empresa, aplicando na tua empresa, qualquer intempérie que acontece no mercado, você fica sujeito ao que a tua empresa vai responder. Claro que nós somos empreendedores resilientes, que nós somos pessoas aguerridas e que nós vamos à frente fazer a diferença. Mas concorda comigo que é muito mais prazeroso você fazer isso, sendo que você pode ter lá uma carteira de locação te dando 10, 15, 20, 50, 100 mil reais, ou fazer mais, como eu faço hoje. Isso te traz um senso e um sentimento do que eu chamo de paz mental. Porque independente do que vai estar acontecendo no mercado, você vai ter aquele recurso. E na fase 2, você vai aprender sobre leilões e imóveis em outros países. Então você constrói uma renda para você através de locação em outras moedas. E isso te permite, independente da intempérie, da inflação ou do governo no nosso país, continuar a crescer, continuar a abastecer com prosperidade e fartura aqueles que te são importantes, aqueles que você tem para a tua vida como responsável, seja os teus filhos ou filhas, seja a tua esposa, esposo, namorado, namorada, seja quem for, mãe, pai, irmãos, pessoas que precisam. Nunca esqueça de um ditado que eu vou te ensinar agora, que eu aprendi com o meu pai. Quanto menor for a capacidade dos outros se defenderem, maior a nossa responsabilidade de defendê-los. E você, tendo recurso, constituindo esse processo de paz mental, vai ter com certeza a oportunidade de fazer a coisa acontecer de uma maneira muito mais suave e caminhar nessa jornada mortal de uma maneira mais plena. Eu me dirijo agora à finalização dessa palestra e desse conhecimento que eu estou dividindo com vocês aqui nos últimos 30, 40 minutos, dizendo que um determinado momento, quero te contar uma experiência, que num determinado momento, lá cerca de 2012, eu andava muito atarefado, para cima e para baixo, correndo e tal, e ainda batendo cabeça, porque afinal de contas, eu fui aprimorar todo esse contexto depois de 10 anos, lá por 2014, 2015, depois de 10 anos fazendo isso, hoje mais de 400 vezes, mais de 400 arrematações. Mas isso que eu estou te dividindo, eu tive que aprender sozinho, batendo a cabeça. E num desses dias que eu estava lá muito nervoso, eu tenho um desvio na coluna nas vértebras L3, L4, L5. Quando eu fui lá servente de pedreiro, carregava sacos de cimento. Eu não sei se você sabe ou não, um saco de cimento pesa 50 quilos. Eu tinha 65. Então, eu pesava 15 quilos mais pesado do que o saco que eu carregava. Mas eu fazia como um bom provedor que vai atrás, provedor ou provedora, né? Nós temos homens aguerridos e mulheres que dão show nessa vida como provedores e provedoras, que aqui são, e eu ia lá trabalhar. Mas eu machuquei e isso me gerou um desconforto que até hoje. Só que eu tenho, volta e meia, que fazer um tratamento, e eu negligenciei um pedaço desse tratamento, de um reforço, e quando isso acontece, fico trancado na coluna.
E principalmente dias que eu estava muito preocupado, muito tenso, muito nervoso. E eu cheguei um desses dias, era já tarde da noite, eu morava numa avenida chamada Avenida Campos Velho, na cidade de Porto Alegre. Minha casa ficava bem de frente a essa avenida, numa rua movimentada. Eu cheguei já duro, trancado. Bom, as condições da vida eram melhores e eu tinha um plano de saúde que permitia com que um médico fosse até a minha residência. Então eu liguei para a Unimed, que é uma cooperativa de médicos, e disse, eu quero um médico aqui e tal, para fazer um tratamento, dar uma injeção, alguma coisa. E eles disseram para mim que não tinha nenhum médico disponível, mas iriam mandar um enfermeiro. Eu disse, bom, tá tudo bem, né? A gente não pode ser chato com tudo. Ah, mas eu tenho o direito do médico. Mas eu tenho que ter a resiliência se eu tenho a bênção de ter um enfermeiro. E até que então o enfermeiro chegou, estacionou uma mini ambulância na frente de casa, tinha um poste de luz iluminando, e essa ambulância, né, tava lá, ele desceu, levou a caixinha de equipamentos, eu abri meio torto as portas e tudo mais. Enquanto ele estava lá me atendendo, explicando da dor que eu tava, né, a região do ciático para cima ali, tudo travado, tudo trancado na coluna, eu esperando ele me dar a injeção, e eu tenho medo de injeção terrível, tava ali naquele, dali um pouco eu escuto uma freada de carro, aquela freada brusca, e dali um pouco começa a gritar na frente da minha casa, abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta, pelo amor de Deus. Usualmente eu não falo o nome de Deus em vão, mas eu estou falando agora aqui para te ensinar, certo? E eu fiquei escutando eles gritarem aquilo, eu abria entre a janela, olhei a certa distância, um homem cabeludo, todo tatuado, a luz em cima dele, bem embaixo do poste, ele abre a porta e dali um pouco desce daquele carro uma mulher com um menino, uma criança pequena, não sei se era menino ou menina naquele momento, também todo tatuado, mas deu para ver que era uma criança. Ele disse, meu filho vai morrer, ele gritava. Aí, quando eu vi que tinha uma criança, fui lá, apertei o botão, eles abriram, né, o interfone, abriram o portão e entraram. Veja, isso quase meia-noite, né, do dia, né? E aquele pessoal olha na minha sala, o enfermeiro pega a criança estava roxinha, ele devolve a criança para a mãe, vai correndo na ambulância, pega um equipamento que tinha lá, volta, e ó, veja, quase, né, já passou meia-noite, isso aí eu tô quase 1h da manhã ali em casa, tá? É meia-noite, 1h da manhã, só ele pega a criança, toma ela no braço, pega aquele equipamento e ele insere. E quando ele insere, ele liga, né, e vem aquele som do ar, e a criança que estava roxinha volta a respirar, e eu diria volta à vida. A minha esposa abriu a porta com uns bobs na cabeça do cabelo, disse, o que está acontecendo? Só fecha a porta, só deixa. Eu fiquei olhando tudo aquilo ali, com dor, mas eu já estava quase esquecendo da dor, porque olhando aquela situação toda na sala. E fiquei pensando, né, olhando para as coisas, pensando sobre a minha vida, pensando na minha dor, pensando sobre as coisas como acontecem, né? E dali um pouco aquele homem, ele começou, e aí, meu baito, meu baito, um jeito assim meio malandro de falar, uma voz mais rouca, assim. Eu acho o seguinte, sou tatuador aí, cara, tu ajudou com meu filhote aí, não sei o quê. E se tu quiser aí, ó, meter um tatu, um Jesus tatuado, né? Eu fiquei olhando aquilo, né? Agora eu puxo e mostro a tatuagem de Jesus. Não. Eu fiquei olhando o jeito dele sincero de querer me agradecer, né? Dizendo assim, falando sobre que, não, cara, que é isso? Eu acredito em Deus, tal. Acredito e tal. E aí ele me agradeceu e foram embora e aquilo aconteceu assim, eu fiquei com o enfermeiro ali, né? O enfermeiro disse, nossa, que coisa, né? Que loucura, mas eu preciso dizer uma coisa pro senhor. Eu raramente trago esse equipamento. Eu praticamente nunca trago esse equipamento. Mas hoje eu senti que eu devia trazer esse equipamento. E porque ele trouxe aquele equipamento, ele salvou a vida daquele bebê, né? E foi embora. Então eu quero dizer para você que está aí ouvindo esse conteúdo hoje, né? Essas duas modalidades que eu expliquei, que está aqui no Instituto Êxito, né? Que isso que o Janguier promove para as pessoas através dos seus membros, dos seus conselheiros,
é um método, é um equipamento. Isso que eu estou trazendo para vocês no conteúdo de leilão é um método e é um equipamento. E eu não sei a vida de quantas pessoas vai salvar essa mensagem, ou quantas pessoas podem transformar. Mas se eu receber só um e-mail, um Instagram de vocês lá me dizendo assim, ó, Granville, eu escutei a tua mensagem e me deu um despertar da mente milionária, me deu um despertar para uma nova vida. Então, tá fazendo o que eu faço e tá aqui deixando essa mensagem, já vai ter valido muito a pena. O meu muito obrigado, parabéns, e foi uma honra e um privilégio ter estado com vocês. Valeu! Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você empresário, você empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.